Maré de azar. Sabe quando parece que a gente tá vivendo dias que tudo tá indo contra a gente? Tudo tá conspirando contra a gente e a gente não entende por que aquilo tá acontecendo. Meu Deus do céu, socorro, né? Tipo, dá vontade de sair correndo, se enfiar embaixo das cobertas e ficar ali pra sempre, né? Que é um negócio muito louco. E eu vivi 2 dias assim, tudo dando errado. E eu tentando entender, falando, não é possível. Só que quando você tá vivendo, né, essa fase ruim, esses dias ruins, a gente não consegue entender, a gente só pensa em mais coisas. Porque assim, tudo que a gente alimenta cresce. Você já tá vivendo uma coisa ruim. Aí você começa a alimentar o quê? Mais pensamentos ruins, achando que, sei lá, até fizeram coisa ruim pra você. Olho gordo, um monte de coisa, né? A nossa cabeça começa a ir longe. E aí, eis que passaram uns 2 dias, aí eu acordei no 3º dia, eu falei assim, não, calma, preciso entender o que tá rolando. E comecei a pensar. E aí eu vou contar pra vocês quais foram as minhas conclusões, tá? Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Meu nome é Juliana Aguilar, eu sou a voz aqui do podcast. Eu tô amando falar que eu sou a voz, porque várias pessoas vão lá no Instagram, até amigas, assim, falar, ai, eu adoro a voz do Sua Manhã Mais Positiva. Então, eu sou a voz do Sua Manhã Mais Positiva. E nesse episódio eu vou falar pra vocês sobre a maré de azar que eu tive e o que eu relacionei à minha maré de azar. E aconteceu tanta coisa, gente, que eu não vou nem ficar pontuando tudo aqui, porque, olha, vai ficar um negócio longo. Mas foi desde meu podcast cair, tô só crescendo. Aí, nesses dias, meu podcast caiu, teve uma boa queda, até eu achar que eu esqueci minha bolsa num restaurante fechado, ligar pra pessoa que tava no ponto de ônibus, ir lá, abrir o restaurante e minha bolsa não tá lá. Mas porque alguém pegou? Não. Porque eu achei que eu tinha levado a bolsa e eu não levei a bolsa. Olha só, a coisa louca. Ter compromisso marcado, tudo prontinho pra ir, não dá certo pra ir. Nossa, várias coisas. Precisando entregar coisa, computador de trabalho, computador não querendo colaborar, não funcionar. E não contente, o meu corpo físico também quis se manifestar, né? E aí, acho que peguei uma virose. Acho, né? Não fui no médico pra comprovar, mas provavelmente sim. E aí, tudo nesses 2 únicos dias. Fora todas as outras coisas que foram acontecendo, enfim. E aí você fica com a cabeça meio assim, fala, e coisas que fazem diferença, né? Tipo, meu podcast, em vez de continuar crescendo, caiu tanto. Por quê? Qual que é a explicação? Né? Porque, que louca, né? Achei que eu fui com a bolsa no restaurante, atrapalhei a vida da pessoa, que ela já estava indo embora, saí do restaurante mais de 10 horas, a pessoa já tinha fechado o restaurante, atrapalhei a vida da pessoa, achando que a bolsa estava lá, a bolsa não estava, né? Não consegui ir pro compromisso, que tudo atrapalhado, meu Deus, perdi o compromisso. Por quê? Nossa, que azar, né? E aí eu comecei a ir pra esse lado do azar mesmo, né? Falei, quanto azar tá acontecendo comigo? Alguma coisa muito ruim, né? Que energia que eu tô atraindo pra mim, né? Que tipo de energia que eu tô atraindo pra mim? Eu acredito muito nisso, que a gente atrai, sim, as coisas pra gente, né? O que a gente pensa, o que a gente vibra. E a gente acaba atraindo, sim. Só que às vezes, né? A gente faz coisas que nos levam a tais resultados e a gente começa a direcionar esses resultados para coisas externas a nós. Só que são apenas resultados de ações que nós tomamos, né? Então, às vezes, uma maré de azar gigantesca que tá acontecendo com a gente é porque a gente tomou algumas atitudes, fez alguma coisa, o resultado daquilo não foi tão positivo. E aí, quando começa, às vezes, uma ação, 2 ações, 3 ações que não foram positivas acontecerem de forma simultânea, a nossa cabeça começa a entrar ali naquela sensação negativa, e aí começa a pensar mais coisas negativas, aí começa a ficar mal, né?
o pensamento negativo atrai mais coisa negativa e vai afetar em tudo na nossa vida. E aí vai vir a tal da maré de azar. Só que eu não fiquei satisfeita pensando que era só uma energia ruim que estava perto de mim. Eu falei assim, não é possível que seja uma energia ruim perto de mim. Porque, eu faço coisas, sempre tô fazendo coisas positivas, sabe? Acendo meu incenso, faço minhas orações, não sei o que. O que tá acontecendo? Será que é só energia ruim dos outros? Será? E aí que eu fui analisar fato a fato do que estava acontecendo. Primeiro fui pro podcast. Eu falei, eu não estou acreditando que o meu podcast estava numa ascensão super boa. E aí, do nada, por quê, né? Aí eu comecei a pensar nas coisas que eu fiz, as mudanças que eu fiz e tal. E aí eu tava um pouco incomodada com a capa do meu podcast, né? Eu tava falando, acho que tava um pouquinho apagadinha. Eu vou mudar essa capa. E eu comecei a mudar. E eu subi uma capa lá pra testar, que era uma capa que eu não tinha gostado muito. Nem tinha gostado, na verdade, mas eu subi pra testar pra ver se ficava bom nos canais de distribuição, né? Eu fui lá na Apple ver, fui no Spotify ver e tal. E essa daí eu não gostei. E eu não consegui trocar. Mudou em alguns, né? Tipo, Spotify mudou e tal, mas na Apple ficou. E é justamente na Apple que eu tenho mais ouvintes e tal. E aí na Apple ficou aquela capa estranha que eu não tinha gostado. Mas tudo bem, vida que segue. E ficou, eu acho que deve estar até ainda. Tentei mudar, vamos ver se vai ter mudado. E aí, eu falei, com certeza. Aí eu cheguei a essa conclusão. Bom, fiz essa mudança de capa. Com certeza, pode ser que não tenha ficado atrativo, uma capa feia, que não é chamativa, e as pessoas não tiverem interesse em olhar ali o meu podcast. Bingo, já achei uma resposta. E por que eu consigo tirar essa conclusão? Porque uma outra vez eu fiz uma outra mudança que me deu resultado positivo, que me ajudou eu crescer. Então eu falei, a probabilidade é que meu podcast tenha caído por conta dessa capa que eu alterei. Então teve uma mudança aí, não foi um negócio do nada. Tipo, do nada o meu podcast parou de crescer. Agora eu vou analisar pra ver se foi isso mesmo, mas provavelmente, né? Com certeza a gente não pode falar pra nada, mas provavelmente foi por esse evento. A bolsa. Ai, gente, que vergonha, sério. E eu fiquei no carro esperando com a minha filha, e meu marido que voltou no restaurante. E aí ele demorou um tempão, e aí já no carro eu já comecei a ficar aflita. Eu falei, meu Deus, será que eu trouxe a bolsa mesmo? Será que eu não trouxe? O que tá rolando e tal? E ele demorou por quê? O restaurante já estava fechado, o restaurante do lado ligou pra pessoa voltar. Mó tarde, coitada, né? E a pessoa voltando, super, né, disponível, super solícito. E nada de bolsa lá. E aí eu falei, não é possível, né? Falta de atenção. A querer fazer 300 coisas ao mesmo tempo, sem direcionar a atenção, o que vai acontecer? Vai dar ruim uma hora. E aí você entra num ritmo tão acelerado de querer dar conta da vida inteira no mesmo segundo, que uma coisa vai dar ruim. Uma coisa vai dar ruim. Se você não tá presente ali, fazendo o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer, você vai ficar no piloto automático, e às vezes esse piloto automático vai falhar, entendeu? E aí, o que aconteceu comigo? Falhou. E aí, eu já falei, opa, Juliana, você tem que centrar mais. Quando você estiver fazendo essa coisa, você vai fazer essa coisa. Porque eu tava assim, ao mesmo tempo que eu tava no celular, eu tava arrumando a bolsa da Maia, e pegando a minha bolsa, e pensando no que eu tinha que fazer, e no outro dia, e no trabalho, e no podcast, e e no azar, e pensando um monte de coisa. E o dia caótico, e aí, aconteceu. Então, aí eu falei, tá vendo? Foi o quê? Culpa minha, né? Culpa minha porque eu fiquei afobada, fiquei fazendo tudo de qualquer jeito, né? Porque eu tava num dia ruim, tenho direito de ter um dia ruim? Tenho direito de ter um dia ruim, mas pelo menos eu entendi o que era a causa, né? Eu fiz análise e falei assim, é por parte de mim mesmo, não tem nada de externo a mim em relação a essa situação que tá querendo aí me afetar, me derrubar, enfim, porque às vezes a gente associa muito a isso, né? E aí eu fui analisando as outras coisas, e as outras coisas também, a tal da virose. Minha filha provavelmente pegou na escolinha, passou pra nós, e aí quando você tá nesses dias que, né, que tudo dá errado,
o corpo sente, a imunidade cai, né? Você não se alimenta direito. E aí, peguei a tal do... Fiquei com o corpo ruim, corpo mole. Então, o que eu quero dizer, né, com tudo isso? Às vezes, a gente associa tudo que tá acontecendo a nós a fatores externos, e aí fica para sempre sendo um fator externo, a gente não para analisar o que a gente tá fazendo, né, de errado, o que a gente tá fazendo de estranho ali pra gente obter aqueles resultados, e aí acaba pra sempre ficando, maré de azar, eu sou azarado, eu sou não sei o que e tal. E não, às vezes quando a gente passa por esses momentos, que a gente vai passar, é normal, todo mundo passa, eu tive essa minha maré de azar, entre aspas, esses 2 dias agora, tive o discernimento de pensar, opa, peraí, deixa eu ver o que eu fiz, né, nessa situação pra eu colher essas coisas que eu colhi, que eu estou colhendo. E aí eu consegui identificar, e pra mim tá mais tranquilo, porque da próxima vez que acontecer coisas assim, eu vou conseguir lembrar desse fato, falar, opa, eu já agi assim dessa vez, de uma vez anterior, eu não tive bons resultados. Como que eu vou agir agora para que eu tenha bons resultados, né? Como que eu vou agir quando começarem a acontecer coisas assim, para eu não deixar minha mente se contaminar, o meu sentimento se contaminar, e eu começar a criar coisas negativas dentro de mim e energias negativas também, porque tá acontecendo coisa ruim, né? Porque eu comecei a fazer coisas de forma inconsciente, e essas coisas inconscientes foram me gerando resultados negativos. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? Como que eu vou agir? E esses resultados negativos me gerando energia negativa, porque você tá num resultado negativo, você vai pensando coisas ruins e gerando o quê? Energia ruim. E vai atraindo o quê? Mais coisa ruim pra gente, né? Então, a gente tem muito que trazer as coisas do nosso inconsciente pro consciente. Quando a gente consegue fazer esse resgate e organizar melhor as coisas, fica muito mais claro. E aí a gente consegue ver que a gente... Não é que a maré de azar pegou a gente. A gente acabou entrando nela de forma inconsciente e a gente mesmo foi alimentando essa maré de azar, né? Eu mesmo fui alimentando que isso fosse crescendo, porque eu comecei a ficar puta, eu fiquei nervosa. Falei, o que tá acontecendo? Não sei o que. Aí a criança, né, tem minha filha, tá na pior fase, né, que falam, assim, de desenvolvimento, que é a dos 2 anos. Tá terrível, porque a fase que ela tá aprendendo a lidar com os sentimentos dela. Ela tá vendo que ela tem raiva, ela tá vendo que ela tem felicidade, ela tá vendo que ela pode escolher. Então, ela também tá ali naquele processozinho dela aprendendo, né? E aí juntou tudo, aí você fala, quer explodir, né? Mas eu tomei meu banho de sal grosso também, viu? Também tomei meu banho de sal grosso, porque eu acredito nas duas coisas, e eu juntando as duas coisas, consegui me resgatar, consegui melhorar, consegui acordar no 3º dia melhor, mais leve, assim, sabe? Então, também tomei meu banho de sal grosso, também acendi meus incensos, fiz minhas meditações, né? Tentei mudar o pensamento negativo para pensamentos mais positivos, porque aí você fazendo esse exercício, você consegue entender todo o cenário ali que tá acontecendo. Então, quando você ver, né, que você tá tendo uma maré de azar, começa a entender por que você tá tendo esses resultados, né? Por que essas coisas estão acontecendo? Tem pessoas te cobrando muito, mas por que elas estão te cobrando muito? Será que você procrastinou demais? Ou será que você não soube pôr limites? Ou o que aconteceu, né? Sei lá, o que aconteceu de outra situação, não consigo pensar em outro exemplo agora. Mas começa a pensar, trazer do seu inconsciente pro seu consciente. E aí vai ficar mais claro pra você, e aí você vai conseguir não ficar alimentando tantas coisas negativas, que aí vira energia negativa, vai atrair coisa ruim mesmo, porque a gente tá nessa frequência aí, nessa vibe aí estranha, tá bom? Às vezes, quando eu falo de assuntos assim, eu pego o microfone e começo a andar de um lado pro outro. Aí no final do episódio eu já tô sem ar, que eu fico, não sei nem se dá pra perceber, mas eu fico andando de um lado pro outro. Porque eu tô empolgada falando, sabe? Engraçado.
Mas é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, envia pra alguém, se você acha que faz sentido, se você acha que alguém acha que tá sempre na maré de azar. Convida essa pessoa a fazer uma autoanálise, entender, às vezes ela não consegue sozinha, precisa de ajuda de alguém pra entender, né, a origem de muitas coisas. É legal a gente sempre ter ajuda, ter suporte, né? Seja de uma terapia, seja de um yoga, seja de uma atividade, de um amigo, enfim. Somos conectados um com o outro, né? Então, a gente precisa uns dos outros, né? A gente não pode achar que sempre nós somos autossuficientes e, nossa, nunca vou precisar de ninguém, nunca nada. Porque precisamos sim, né? Somos irmãos, somos conectados, somos a mesma energia aí, tá bom? Então é isso. Obrigada, um beijo, fica com Deus. Eu finalizei o episódio, só que eu lembrei de mais uma coisa que aconteceu, gente, bizarro. Nesse primeiro dia de azar, eu fiz uma assinatura de uma revista. E aí, beleza, fiz a assinatura da revista, digital, impressa, tal. E aí, no outro dia, eu recebi uma mensagem do meu banco falando que tentaram fazer uma compra de madrugada no meu cartão e por isso eles bloquearam meu cartão. Aí eu falei, não é possível. E aí, eu entrei em contato com o gerente do meu banco, realmente tentaram fazer uma compra no meu cartão e bloquearam meu cartão. Só tinha esse único cartão e eu estou sem cartão. Olha só. E aí, bem nesses dias que eu falo, puta, né? Tipo, por que, Deus? Aí eu pensando, mas eu sou muito sortuda, porque a pessoa poderia ter, se o meu banco não tivesse identificado, a pessoa poderia ter feito todas as compras e me dado uma dor de cabeça muito pior depois, né? Olha aí, a gente também conseguindo ter um mindset positivo em situações negativas. Porque o meu pai mesmo, coitado, fizeram uma compra criaram um cartão pra ele, no CPF dele, o meu cunhado também, mesma coisa. Gastaram R$ 2.000 do meu pai. Tipo, pensa, uma pessoa aposentada, do nada chega uma fatura de R$ 2.000 a mais que você não tava planejando. E tá em Procon, um monte de coisa. Nossa, um caos. E aí meu cunhado também, o nome dele ficou até negativado, porque também fizeram. Aí eu falei assim, no fim das contas, né? Foi um azar e não foi. Tipo, eu tive sorte, porque poderia ter acontecido, a pessoa ter conseguido ali, né? Eu coloquei o meu cartão num site que eu achei que era seguro, mas não é. E aí até o gerente falou, quando você for fazer qualquer compra online, cria um cartão digital, é muito mais seguro. E eu tenho 500 mil assinaturas de sites, de não sei o quê. E aí ele deu essa dica, fica a dica aí pra você também. Olha, gente, é bizarro, né? Quando você pensa, bizarro. Tipo, parece que escolheram os 2 dias, assim, pra acontecer tudo. Mas no fim, se a gente consegue olhar pelo outro lado, fica mais leve, né? Eu poderia estar me lamentando agora, falando, meu Deus, tudo isso, ainda tô sem cartão, bababá, como eu vou fazer? Tá só pipocando aqui, ó, no meu celular, notificação dos sites, né? E ainda tem coisa de anúncio meu particular. Que aqui, ó, eu vou ficar devendo, ó, pro Facebook, devendo pro um monte de negócio aqui, mas enfim, faz parte, né? Só queria complementar com isso o episódio, tá bom? Pronto, parei de falar, chega. Um beijo.